Olá, meu nome é Elaine, eu sou bibliotecária da Divisão de Referência da Biblioteca Central da UEL e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre noções básicas de pesquisa no portal de periódicos da CAPES. Vamos lá? Bem, para acessar o portal de periódicos da CAPES, você pode fazer isso através da nossa homepage www.uel.br/bc/home. Aqui na nossa página, além do acesso ao portal, você também tem outras fontes de pesquisa que você pode estar explorando para te ajudar nos seus trabalhos, né? Aqui ao lado nós temos o catálogo da biblioteca, onde você clica em consulta, você tem acesso ao nosso catálogo e aqui você pode fazer a sua busca e ver se a nossa coleção tem um livro ou o periódico para te atender. Se tiver e você for se você for aluno, professor ou servidor, você pode fazer o empréstimo desse material e levar para sua casa. Se você não possuir nenhum vínculo acadêmico com a universidade, então você pode vir utilizar a biblioteca, você pode pegar o livro, você pode fazer as suas anotações, mas você não vai conseguir fazer nenhum empréstimo, ok? Voltando aqui para a nossa homepage, aqui ao lado em acervos digitais nós temos acervos UEL. Nesse acervos UEL nós temos o portal de periódicos científicos da UEL, que são as nossas produções científicas. Nós temos a biblioteca digital, onde é depositado todas as teses e dissertações defendidas na universidade. Nós temos o portal de análise de eventos da UEL e os e-books, que é uma coleção de livros assinados para quem tem vínculo acadêmico conosco. Ainda em acervos digitais, nós temos aqui outros acervos. Aqui em outros acervos é uma listagem de fontes de pesquisa de acesso livre para auxiliar vocês nas suas pesquisas. Então, nós temos aqui uma listagem de e-books, uma listagem de periódicos e uma listagem de documentos diversos. Esse documento diversos são bases de dados que possuem e-books, possuem periódicos e outros tipos de documentos, ok? Ainda em acervos digitais, nós temos o portal de periódicos da CAPES. Quando você clica, você é redirecionado para esses dois ícones. Aqui, você entrando, você tem acesso direto ao portal. E aqui é um guia de uso do portal que você pode estar acessando para tirar alguma dúvida pontual que não ficou muito bem esclarecido para você nessa nossa conversa de hoje. Ele é um guia passo a passo, bem simples, bem didático, que você pode estar acessando de qualquer lugar. Então, entrando aqui em periódicos, você será redirecionado para o portal. Essa aqui é a interface do portal. E lembramos que qualquer pessoa pode acessar o portal de periódicos. Se você não tiver vínculo acadêmico, aqui vai estar escrito acesso livre, que quer dizer que você vai ter acesso a todo o conteúdo livre dentro do portal. Agora, se você é estudante, professor ou servidor e está na sua casa e precisa fazer uma pesquisa, você precisa fazer o acesso CAF para ter acesso ao conteúdo pago pela universidade. Então, você clica aqui, acesso CAF, ele vai te redirecionar para essa página. Aqui você vai escolher o UEL e vai enviar. Quando você enviar, ele vai pedir para você fazer um login. Aí aqui você vai colocar o seu e-mail institucional, sem o @uel, e aqui a sua senha que você usa para acessar esse e-mail e o login. Quando você fizer isso, ele vai te redirecionar, você vai sair daquele acesso livre e vai voltar para o acesso escrito Universidade Estadual de Londrina. Quando aparecer isso, você vai ter acesso aos conteúdos pagos. Lembrando sempre que o acesso CAF você faz quando você está fora da universidade. Se você está acessando o seu computador na rede da universidade, o seu login é feito automaticamente, ok? Bem, o portal, ele permite você fazer a sua pesquisa por assunto, por periódico, por livro ou por base. Vamos começar a nossa conversa sobre busca por base. Quando você clica aqui, ele te redireciona para cá. E aqui você pode fazer a busca tanto digitando o nome da base que você conhece, como buscando a base pela área do conhecimento. Então, se você está começando agora, ainda não conhece nenhuma base referente à sua área do conhecimento, você pode clicar aqui e vamos fazer a busca por área do conhecimento. Quando você clica aqui, ele abre essas duas caixinhas para você.
Primeiro, você vai escolher a grande área do conhecimento referente à sua sub-área. Então, por exemplo, ciências da saúde. Quando você clica aqui, que é a grande área, ele vai abrir para você essa caixinha com todas as sub-áreas referentes às ciências da saúde. No nosso caso, vamos escolher para exemplificar clínica médica. Você escolhe e coloca enviar. Quando você envia, o portal vai abrir para você uma listagem de todas as bases de dados referentes à sua área. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai abrir para você bases de dados tanto específicas para a sua área, quanto as bases de dados multidisciplinares voltadas também para a sua área. Mas como que você vai saber qual que é específica e qual que é multidisciplinar? Aqui ao lado, nesse ícone azul, quando você abre, ele traz para você os detalhes da base. Então, ele me traz aqui o nome da base, ele me traz que ele tem textos completos, o que é bastante interessante. E aqui embaixo ele traz para nós as sub-áreas. A minha área está aqui, clínica médica, então ela é uma base de dados referentes à minha área específica. Clico nela. O portal vai te redirecionar para dentro da base de dados. Então, você sai do portal e vai para a base. Veja que o portal está aberto aqui com a minha listinha ainda. Então, eu estou aqui na base. Essa é a interface da base que eu escolhi. Então, quando você entrar, cada base de dados vai ter uma interface diferente, né? Para você estar explorando. Mas quando você abrir a base que você escolher, dá uma explorada, dá uma olhadinha, ver quais são os serviços que ela oferece além da busca, né, de periódicos para você, porque tem base que pode trazer alerta de novas publicações, tem base que pode trazer uma opção para guardar os seus artigos ou para guardar a sua estratégia, enfim, né, vocês explorem um pouco ela e depois parte para a busca. A busca na base de dados, ela tem que ser feita em inglês, porque toda indexação feita no portal é feita em inglês, independente da língua do documento que você recuperar, ok? E também muito importante do que a base de dados e do que você procurar sua pesquisa em inglês, é você ter boa estratégia para procurar, boas palavras-chave, porque são as palavras-chave que vai determinar o sucesso ou não do seu trabalho. Então, procure palavras-chave que sejam específicas para o seu tema de pesquisa, aquelas palavras que traduzam exatamente o que você está buscando. Quando você tiver ela, você faça usos corretos dos operadores booleanos, que também poderão te ajudar numa melhor recuperação. Então, aqui hoje, para exemplificar a nossa busca, eu quero fazer Covid-19 e hipertensão. Ou seja, eu quero buscar Covid-19 com algum tipo de comorbidade. E dentro dessas comorbidades, eu escolhi hipertensão. Coloquei Covid-19 entre aspas, porque eu quero exatamente essa sentença. Eu não quero elas separadas, porque se você não coloca, a base vai buscar Covid num lugar e 19 em outro, então vai resultar num insucesso nos nossos resultados. Estou aqui, essa é a minha estratégia, está tudo escrito certinho, manda buscar. Quando você manda buscar, a base vai buscar dentro dela todo o periódico que estiver indexado dentro daquela estratégia que você colocou. Veja, ela me trouxe 71 resultados para Covid-19 e hipertensão. E aqui estão todos os periódicos, desculpa, os artigos que ela recuperou, e ela me traz também aqui, ó, ressaltado tudo onde ela pegou a palavra dentro do periódico, então, dentro do artigo. Então, aqui eu tenho Covid-19 no título, aqui também no título, enfim. Aqui ao lado, todas as bases de dados vão trazer refinadores. Para que servem esses refinadores? Aqui ainda deu poucos resultados, mas existem tipos de pesquisas, dependendo da palavra-chave, dependendo do tipo de estratégia que você colocar, que dá mais de 1000 resultados. Então, é muita coisa. Por isso, você pode usar os refinadores. Por exemplo, aqui ela trouxe para mim todos os periódicos que ela buscou e que está indexado dentro da JAMA. Se eu quiser trabalhar com todos, eu deixo todos. Se eu quiser trabalhar só com o primeiro, eu clico e ele vai refinar para mim e trazer somente os 30 artigos referentes a essa publicação da JAMA. Aqui ele trouxe as coleções, aqui ele trouxe os tipos de artigos que tem selecionado para mim nessa busca que eu fiz, os tópicos que ele buscou.
os tipos de documentos, por exemplo, se eu quiser trabalhar só com artigos, eu clico aqui, ele vai refinar para mim e eu vou trabalhar somente com os 66 resultados que ele trouxe para mim, referente somente a artigos, ok? Aí aqui também ao lado tem um refinamento por ano. Esse refinamento por ano permite você fazer um corte temporal dentro da busca que você fez. Então, eu poderia colocar aqui que eu quero os resultados apenas dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos, dos últimos 2 anos, enfim, o corte temporal que você quiser. Só que como esse assunto em específico, ele é muito atual, então esse corte temporal não vai resultar, não vai fazer diferença nenhuma nos nossos resultados, porque vejam, é tudo de 2020, ó, 2020, 2020, aqui 2020 de novo, então não adianta fazer um corte temporal que ele não vai resultar em diferença nenhuma nesses 66 resultados, ok? Mas se fosse, sei lá, um outro tipo de coisa, e você colocasse lá, ele iria refinar para você todos os artigos dentro daquele corte temporal que você fez, ok? Então, eu já olhei tudo, já fiz todo o meu refinamento, agora eu quero acessar um periódico. Eu venho aqui, clico no artigo que eu quero, ele vai abrir essa outra página para mim, vai me trazer aqui algumas descrições referentes ao artigo que eu peguei, é isso mesmo, é interessante, aí eu vou e faço o download do PDF completo. Você clica aqui, ele vai abrir para você o PDF aqui, e aqui está o texto para você trabalhar, ok? Bem, então esse é a busca dentro da base da JAMA. Uma base simples, intuitiva, que você consegue operar ela com tranquilidade. Saindo da JAMA e voltando aqui para o portal de periódicos, naquela minha lista que ele me deu referente à minha área, eu quero outra base de dados para trabalhar. Eu quero trabalhar com no mínimo 3 bases, por exemplo. Eu posso escolher outra. Então, eu vou escolher aqui a Medline. Para saber se ela é da minha área específica ou não, eu volto a clicar aqui, vejo o nome da base, aí eu vejo aqui que ela é referenciais com resumos. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela é uma base de dados que ela não tem os textos completos ali para você baixar na hora, como aconteceu com a JAMA. Ela é uma base de dados que ela vai te redirecionar para a base onde está indexado o artigo que você procura. Por isso que ela é referencial com resumos. E também para mim é interessante, aí eu venho aqui, procuro a minha área, está aqui, clínica médica, ela é uma base que corresponde à minha necessidade, clico nela e vou pesquisar. Novamente, o portal te redireciona para dentro da base, o portal continua aqui, e essa aqui é a interface da Medline PubMed. Vamos continuar fazendo a nossa mesma busca, certo? Então, aqui eu vou colocar Covid-19. Veja que ela também tem meta-buscadores, tá vendo? Para ajudar você a fazer a sua estratégia, certo? Então, eu quero Covid-19. Só que eu quero exatamente Covid-19, então eu coloco entre aspas. Mas agora eu quero trabalhar também com alguns sinônimos, né? Porque vai que nessa base de dados os artigos estão indexados com Covid-19 ou com SARS-CoV-2, que é outro nome também conhecido para essa enfermidade. Então, o que eu faço? Eu abro parênteses, deixo o meu Covid-19 aqui, vou usar o operador booleano OR, eu vou abrir de novo aspas e colocar SARS-CoV-2. Fecho aspas, fecho meu parênteses e vou trabalhar com a comorbidade relacionada à COVID. Então, eu vou usar outro operador booleano AND, vou abrir de novo parênteses, porque eu também vou trabalhar com 2 sinônimos. Então, eu quero trabalhar com hipertensão. Aí eu coloco aqui, hipertensão, or, aqui pode ter artigos indexados tanto com hipertensão quanto com pressão alta. Então, eu coloco aqui pressão alta. Fecho parênteses, porque eu quero exatamente essa sentença. Fecho aqui, quer dizer, desculpa, fecha aspas e depois fecha parênteses. Então, aqui ficou a minha estratégia. Ele vai buscar para mim tanto COVID como SARS-CoV relacionado com hipertensão ou pressão alta. Pede para buscar. Ele vai fazer a busca para você.
e ele trouxe aqui para mim 663 resultados referentes à nossa estratégia de busca acima, né? Aí aqui ele traz tudo para você, tudo listado aonde ele pegou, tá vendo? Ele conseguiu achar SARS-CoV-2, ele conseguiu achar COVID-19 e SARS-CoV dentro de um mesmo artigo. Aí você dá uma olhadinha e aqui ao lado, como eu disse, toda a base de dados vai ter os seus refinadores para ajudar você a deixar mais fidedigna possível os seus resultados. Então, eu quero somente artigos de texto livre, que para mim é mais fácil, já caiu para 472 resultados. Aí aqui do lado você pode escolher o tipo de material que você quer trabalhar, o corte temporal, que aqui ele já deixou marcado que são os resultados do último ano. Aqui é a linguagem dos artigos que você quer trabalhar. Então, aqui já está selecionado, eu quero trabalhar apenas com inglês, português e espanhol. Então, dentro desses 472 resultados, não vai ter nenhum artigo em outra língua que não seja essas três. Está tudo certinho do jeito que eu quero, já foi feita a filtragem máxima que eu poderia fazer, então eu vou começar a ler. Para você ler, você clica no artigo que você quer. Como eu disse anteriormente, ela é uma base de dados referencial que ela te remete aonde está indexado o artigo, e o artigo está indexado na Elsevier e na própria PubMed. Aí, antes de eu acessar, eu dou uma olhadinha no meu artigo, né, no resuminho que ele traz, e aqui embaixo ele traz outros artigos similares com o assunto que esse artigo traz, similares com a busca que eu fiz dentro desse artigo. Então, o que acontece? É esse que eu quero ler? Eu clico em Elsevier aqui, porque eu quero ler pela Elsevier. Quando você clica lá, a base ela vai te redirecionar para dentro da Elsevier, que é a editora da SciDirect. Aqui está o artigo. É ele mesmo, olha, dou mais uma olhadinha, download deste artigo. Ele vai abrir para mim o artigo e eu vou trabalhar. Posso fazer download aqui, salvar no meu computador e trabalhar com ele. Ok? Então, veja bem que a procura na base de dados sempre será a mesma. A forma de você procurar sempre será a mesma. O que vai diferenciar para você é somente a interface da base, os tipos de serviços que ela oferece para você, certo? E aí, no caso, agora, eu já sei a base que eu quero. Eu vou mostrar para vocês como que você faz a busca quando você já conhece a base. Eu vou copiar aqui a estratégia para ficar mais fácil para a gente depois trabalhar lá. Volto aqui no meu portal, mostrei para vocês a lista, e quando eu já sei a base que eu quero? Quando você sabe a base que você quer, você digita o nome da base aqui. Então, eu quero trabalhar com a Web of Science. Digito Web of Science, coloco enviar, o portal vai trazer para mim as bases relacionadas com o nome que eu escolhi. Aqui está a minha base, clico nela, ele vai redirecionar para a base da Web of Science, e essa é a interface dela, né? Ela é uma base simples também, bem intuitiva, e aqui eu posso fazer a minha busca. Aqui está salvo já, COVID-19 ou SARS-CoV-2, hipertensão ou pressão alta. Está tudo escrito certinho, pesquisar. Veja, a base me trouxe 168 resultados referentes ao tópico que a gente pesquisou. Aqui também ela traz ressaltado aonde ela capturou as palavras-chave que nós pedimos, né, que nós escrevemos. Aqui ela diz para mim que desses 168 resultados, 155 são de acesso aberto. Então, eu quero trabalhar só com esses 165. 55, desculpa. Refinar, e está aqui, o resultado caiu para 155, e todos esses artigos são de acesso livre, eu não vou ter problema nenhum de pedir para o editor. O que acontece se eu clicar em um artigo que não seja de acesso livre, mas eu preciso muito daquele artigo? Você vai ter duas opções. Ou você vai fazer o seu pedido direto com o editor, mas você vai ter que pagar em dólar, ou você vai anotar a referência desse artigo e vai solicitar o nosso serviço de commute, tá? Que nós vamos fazer uma busca, né, desse seu artigo em outras instituições e outros locais de documentação, e aí nós vamos enviar para você esse artigo a um custo muito melhor, muito mais acessível do que você pagar em dólar para o editor, certo? Aí aqui, o corte temporal que eu falei para vocês anteriormente, veja,
ele só trouxe para mim artigos de 2 anos, 2020 e 2019, sendo que 2019 só teve um artigo publicado. Todos os artigos são recentes de 2020, 154. Aqui ele trouxe as categorias que ele trabalhou, os tipos de documento que ele buscou, ele trouxe artigos, ele trouxe revisões. Aqui ele traz outras informações sobre agentes financiadoras, sobre autores. Enfim, fiz o meu refinamento, é isso que eu quero, escolho o artigo que eu vou trabalhar. Outra coisa muito interessante também dentro aqui da Web of Science é para quem trabalha com métricas, né? Tem estudos e tem professores que exigem métricas na sua pesquisa. A Web of Science, ela já traz a métrica de cada artigo que ela tem. Por exemplo, esse primeiro artigo, ele foi citado 7 vezes. Esse segundo, nenhuma. Esse outro, 2 vezes. Então, você pode ir olhando a quantidade de citações que cada artigo teve para trabalhar com a sua métrica. Vamos entrar nesse que teve 7. Clica nele. A base vai te redirecionar para cá, ele vai te trazer alguns detalhes sobre o artigo. Aqui está 7 vezes que ele foi citado. Esse artigo teve 29 referências. E aí, aqui embaixo, que é interessante dessa base, é que ela traz listados 29 referências que esse artigo teve, também com as métricas aqui do lado de cada artigo. Então, veja, esse artigo foi citado 340 vezes, esse outro artigo 259, esse daqui 932 vezes. Se você acha que esse artigo te interessa e ele deve estar super em alta entre os pesquisadores, você pode clicar nele, que ele vai te redirecionar a esse artigo com as 932 citações, e você pode fazer o download do artigo. Clicando lá naquele íconezinho, ele vai redirecionar você para a Science Direct, que é onde está indexado aquele artigo, faça o PDF como fizemos anteriormente, e você tem acesso ao documento normalmente. Caso você queira, não, eu quero trabalhar, vou ver aqui as referências e tal, já escolhi alguns, mas eu quero realmente trabalhar com esse aqui. É a mesma coisa. Venho aqui, dou uma olhadinha e tal, é isso que eu quero, vou olhar onde está o artigo, ele vai me dar o acesso, tá aqui, e você faz o PDF do artigo que você escolheu, ok? Então, veja como é interessante trabalhar com Web of Science, porque ela traz as métricas do artigo, e além das métricas do artigo, ela te traz acesso a toda a referência citada por esse artigo, o que se torna uma pesquisa em cima de pesquisa, né? Bem interessante. Bom, saindo da pesquisa por base do portal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a busca por assunto. Na busca por assunto, ele vai abrir para você aqui a caixinha e você vai fazer a sua estratégia aqui dentro também. Só lembrando uma questão bem importante sobre a busca por assunto. Se você estiver fazendo um trabalho de pesquisa sistemática, você precisa fazer toda a sua busca dentro da base de dados voltada para a sua área. Porque quando você faz a busca por assunto, ele vai fazer um apanhado dentro das bases do portal e vai te trazer somente os resultados de 11 bases multidisciplinares que ele pegar aleatoriamente dentro dele. E isso, se você fizer esse tipo de busca para um estudo sistemático, vai deixar o seu trabalho a desejar, porque ele pode não resgatar artigos dentro da sua base específica, ok? Mas se você estiver só fazendo uma busca bibliográfica para você ter conhecimento do assunto que você vai pesquisar, você pode usar a busca por assunto também. Então, vamos ver se ele salvou. Ah, salvou. Então, aqui tá aquela que eu deixei salvo, né, que a gente copiou lá na nossa estratégia. Então, tá Covid-19 ou SARS-CoV-2 e hipertensão ou pressão alta. Você manda buscar, ele vai abrir para você 1.427 resultados dentro do portal, certo? Aqui também ele ressalta onde ele pegou as palavras que você digitou, né, que você buscou lá na sua estratégia. E aqui também ele mostra para você que tipo de documento que é esse que ele buscou, no caso artigo, mas poderia também ser capítulo de livro, também poderia ser um vídeo, né? Porque o portal trabalha com vários tipos de documentos, não somente com artigos.
Aí você pode estar olhando, alguns artigos também tem a opção de você estar dando uma olhadinha no que ele traz sobre métricas, por exemplo, esse primeiro artigo, nas métricas que ele apresenta, ele diz que ele foi escolhido por 99 agências de notícias, ele foi tweetado 2.873 vezes, então ele é um artigo também que está bem alto dentro, no meio dos pesquisadores, certo? Aqui ao lado, nós temos mais uma vez os refinadores de pesquisa. Aqui ele mostra se você quer trabalhar somente com artigos revisados por pares, isso é bem interessante. Então, você clica aqui, ele vai trazer para você 1.304 resultados, o que já caiu aquele primeiro número que nós tínhamos aqui. Depois, ele vai trazer para você os tipos de artigos que ele trabalha. Né? Ele traz artigos, recursos textuais, resenhas. Lembra que eu falei que no portal existem mais de um tipo de documento. Depois aqui ele traz os tópicos que ele trabalha dentro dos artigos que está relacionado aqui para nós. Aqui os tipos de autores, o corte temporal, que nós podemos tentar fazer para ver se apresenta alguma diferença. Vamos colocar aqui 2018. Vamos mandar refinar nos últimos 2 anos. Vamos ver se mudou alguma coisa. Não, não mudou nada. Então, é um assunto muito atual, como eu disse para vocês, o corte temporal para esse assunto em específico não vai resolver muita coisa. Aqui, deixa eu ver onde está. Ah, tá. Aqui, ele vai trazer para você as coleções que ele buscou, esses resultados que ele está apresentando para nós. Quando você clica em mais opções, ele vai te mostrar aqui, ó, todas as bases de dados que ele buscou aqueles artigos. E aí você pode escolher qual base de dados você quer trabalhar. Se você quer trabalhar com a PubMed, você clica aqui, seleciona ela, seleciona a Medline, seleciona o ScienceDirect, e deixa eu ver outra. Vamos com o DOAJ. Selecionei, quero trabalhar somente com essas 4 bases, continua. Aí ele vai refinar para você de novo e vai trazer somente os artigos referentes a essas bases aqui que nós buscamos. Então, veja, aqui está mostrando todo o nosso refinamento, ó. Refinamos os nossos resultados por data de publicação dos últimos 2 anos, refinamos por tipo de coleção, escolhemos aqui as 4, escolhemos também que eram somente periódicos revisados por pares. Aí você pode continuar. Aqui tem o idioma, pode ver que o inglês ele domina, né, todas as buscas. Aqui são os títulos dos periódicos que eles buscaram, que contém esses artigos. Aqui são alguns autores, os assuntos que serão abordados dentro desses artigos. Ok, fiz todo o meu filtro, mas não consegui diminuir muito meus resultados, mas posso começar a trabalhar. Clico aqui, ele vai abrir para mim uma caixinha e vai mostrar para você aonde está esse periódico para você poder ler. Enquanto ele abre esse, a gente pode ir procurando outro. Depois eu volto lá para vocês verem. Clico em outro. Vamos aguardar um pouquinho, que é uma questão de internet. Ó, ele está abrindo. Aí ele vai mostrar para você aqui aonde o seu artigo estava indexado. Está aqui, ele está na Wiley. Aí aqui está de acesso livre, você dá uma olhadinha, aqui está o PDF, você baixa o PDF como fizemos anteriormente e você tem acesso ao documento. Ok? Bem, então, essa é a busca do assunto, né? Eu acho que aqui já não tem mais nada para se explorar, então agora eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos uma busca por periódico. Clicamos aqui. Quando você clica em periódico, ele abre para você essa página, e aqui você pode inserir o título do periódico, se você já conhecer, ou o ISSN dele. Mas se você não sabe nenhum nem o outro, você também pode estar buscando pela área do conhecimento, como nós fizemos com as bases de dados. Então, está aqui a área da saúde, ele vai abrir também para você a sub-área, como abriu lá. Você vem, escolhe clínica médica e manda pesquisar. Quando você manda pesquisar, ele abre para você todos os resultados. Então, eu tenho 1.616 resultados de periódicos dentro da minha área de medicina clínica médica, ok?
Aí você vem aqui, dá uma olhadinha na listagem, e aí o que significa esse ícone? Quer dizer que esse periódico, ele é um periódico revisado por pares e ele tem acesso livre. Eu quero olhar ele, me interessa. Você clica, ele vai abrir aqui do lado uma caixinha para você que traz os detalhamentos desse periódico, então ele vai mostrar para você que é um periódico revisado por pares, de acesso parcial ou total. Ele tem disponibilidade no portal desde 2011 e aqui as categorias que ele atende, certo? Me interessa? Clico aqui, ele vai me redirecionar para dentro da base de dados que está indexado esse periódico. Então, veja, ó, o periódico está aqui, os volumes que ele tem disponível, certo? E aqui listado todo ele. Então, se eu quiser ver, por exemplo, um assunto de janeiro deste ano, eu clico aqui, ele vai abrir para mim o periódico aqui, certo? Se eu quiser ter acesso ao artigo, vou lendo aqui, pesquisando, se eu quiser ter acesso ao artigo, eu clico no nome do artigo e ele vai me redirecionar pro aqui, ó, você vem, clica e faz o PDF do seu artigo que está aqui, certo? Uma coisa sobre esse artigo. O editor desse artigo desse periódico em específico, ele tem um bloqueio de deixar disponível os artigos apenas 12 meses depois da publicação. Então, o que acontece? É aqui que você vai olhar se tem algum artigo que te interessa e você vai pegar a referência dele, vai pedir o nosso serviço de commute e nós vamos tentar localizar para você esse artigo que você precisa, ok? Ah, mas agora eu não quero esse artigo, eu não quero esse periódico, eu quero outro. Você pode estar pesquisando vários outros. Por exemplo, aqui tem o Acta Paulista de Enfermagem. Você clica, ele vai também te trazer todas as especificidades do periódico. Ele tem disponível desde 2005. Quando você clica aqui, ele vai te redirecionar para a base de dados que indexa ele, que no caso aqui é a Cielo. E aqui você pode fazer a sua busca por palavras-chave, ou então você pode já acessar o número mais atual da revista, que no caso aqui é o volume 33 de 2020, e olhar o artigo que te interessa. Te interessando, você pode baixar ele tanto em inglês como em português. Só clicando aqui no PDF, ele já abre para você. Ok? Então, essa é a nossa busca por periódico dentro do portal da CAPES, tá? Voltando aqui para o portal, então, nós fizemos a nossa busca por assunto, por periódico, por base, e agora nós vamos fazer a nossa busca por livro. Na busca por livro, você consegue localizar livro, capítulo de livro, relatórios, anais ou qualquer outra publicação que não seja seriada. Mas o forte do portal não são livros, né? O forte do portal são os periódicos. Por isso que você pode ver que a interface da busca por livro ela é bem limitada, né? Você consegue fazer a busca sabendo o título ou o ISBN do livro, ou o sobrenome do autor, ou ainda pelo fornecedor. Então, no caso, como você só consegue achar pelo título, a gente pode jogar alguma palavra que talvez algum livro tenha no título. Então, você coloca, por exemplo, hipertensão. Aqui, ele já vai ter meta-buscadores que vai te ajudar, a te auxiliar nos títulos de livros que ele já tem. Então, de repente, eu queria isso mesmo, sobre hipertensão arterial. Então, eu vou lá, eu seleciono, mando buscar, e ele vai abrir para mim os 3 resultados referentes com a palavra hipertensão arterial. O livro que eu quero é esse, clico no livro. Como acontece no periódico, ele vai me trazer aqui as informações sobre o livro, né, vai dizer qual a imprenta do livro, ele é um livro de 1982, ele tem disponibilidade de texto completo e ele é em inglês. Tá, clico aqui, ele vai me redirecionar para o livro agora, né, enquanto ele abre aqui. Aqui essa é a interface, certo? Se eu quero baixar o livro inteiro, eu faço o download do livro inteiro. Agora, se eu quiser apenas o capítulo do livro que me interessa, aqui está o sumário do livro, você olha, você veja o capítulo que te interessa e faz o PDF apenas daquele capítulo, ok? Então, a busca por livro dentro do portal não tem muito mistério, né? E no caso, por exemplo,
dele não ter esse livro hipertensão arterial, mas ele ter um capítulo de livro que trata sobre hipertensão arterial, em vez de tal livro aqui, estaria dizendo para mim que é um capítulo do livro tal, estaria apenas aquele capítulo livre para eu poder fazer o download, ok? Bem, então, aqui no portal nós vimos a busca por assunto, a busca por periódico, a busca por livro e a busca por base, certo? Além da busca, né, além das pesquisas, o portal também ele oferece outras coisas, por isso vocês podem explorar também o portal. Por exemplo, aqui ele traz treinamentos. Quando você clica aqui, hoje nós exemplificamos para você uma busca na área da saúde. Mas se você, por exemplo, for da área de humanas, você pode estar olhando aqui, vendo as datas de treinamento que tem dentro da sua área, e se for um dia bom para você, você pode fazer a sua inscrição, que eles vão explicar as mesmas coisas que a gente está conversando agora, certo? Para você fazer a sua inscrição dentro desses treinamentos, você precisa estar logado aqui nesse Meu Espaço, tá? Você clica aqui, ele vai abrir um formuláriozinho para você preencher, e aí o portal vai te mandar um login e uma senha para você ter acesso, para você fazer, para você se logar. Para usar o Meu Espaço, independente de você estar na universidade ou se você fizer o acesso CAP, se você quiser fazer uso do Meu Espaço, você tem que estar logado aqui, certo? E aí, nos treinamentos, você também consegue certificados de participação, né? É bem interessante. E além dos treinamentos, aqui embaixo também, bem no finalzinho, você vem entrando aqui, ele tem um catálogo de teses e dissertações, né? O que é interessante, que aqui você pode fazer busca dos assuntos que você estiver estudando, e ele vai buscar dentro das teses e dissertações aquele seu assunto, mas em nível nacional, né? Não é igual aquele da UEL, que você vai ter acesso apenas às teses defendidas pela universidade. Aqui não. Aqui você vai ter acesso a todas as teses e dissertações indexadas aqui no portal CAPES, mas de nível nacional, o que é bastante interessante também. Bom, se você tiver alguma dúvida que não foi esclarecida, ou se você quiser entrar em contato conosco para conversar ou tirar alguma dúvida que você ficou, você pode estar entrando em contato pelo nosso WhatsApp, 3371-4336, ou ainda enviando um e-mail para bcuel@uel.br. Muito obrigada e até a próxima.